Uma reação em cadeia é quando uma coisa não para nela mesma. Ela cria outra, que cria outra, que cria outra. E quando você vê, o sistema já tá andando sozinho. Então, eu fiquei com uma dúvida. Será que uma única partícula consegue começar uma reação inteira? Para testar isso, eu fiz uma simulação em C++. Coloquei vários núcleos na tela, soltei uma partícula e criei uma regra simples. Se ela acertar um núcleo, esse núcleo pode liberar novas partículas. Só que o mais interessante não era ver a reação acontecendo, era descobrir quando ela morre, quando ela quase continua, quando ela se mantém e quando ela começa a crescer rápido demais. Primeiro, eu comecei com pouco material. Coloquei poucos núcleos na tela, deixei bastante espaço vazio entre eles e soltei só uma partícula. Ela até acertou um núcleo. E quando isso aconteceu, o núcleo liberou novas partículas. Só que aí veio o problema. Essas partículas novas não encontraram quase nada pelo caminho. Algumas saíram da área da simulação, outras simplesmente passaram pelo vazio. E a reação morreu rápido. Então, esse foi o primeiro estado, subcrítico. A reação até começa, mas não tem condição suficiente para continuar. E foi aqui que eu entendi a primeira coisa. Começar a reação é fácil, o difícil é fazer ela não apagar. Agora eu aumentei a quantidade de núcleos. A regra continuou a mesma. A partícula continuou fazendo a mesma coisa. Só que agora tinha mais material no caminho. E aí já deu para ver a diferença. A reação não apagou tão rápido. Algumas partículas acertavam novos núcleos. Esses núcleos soltavam outras partículas. E por alguns segundos, parecia que aquilo ia continuar sozinho. Só que ainda não era uma reação forte. Tinha hora que crescia um pouco. Tinha hora que perdia força. Tinha hora que quase parava. Então eu chamei esse teste de quase crítico. Não era uma reação morta, mas também não era uma reação que conseguia se manter direito. Ela estava ali no limite, tentando continuar, mas ainda perdendo partículas demais pelo caminho. Depois disso, eu precisava de um jeito simples de saber se a reação estava morrendo ou crescendo, porque só olhando a tela dava para sentir, mas eu queria ter um número para comparar. Então, eu comecei a medir uma coisa bem simples: quantas partículas existiam antes e quantas apareciam depois. Se uma rodada tinha poucas partículas novas, a reação estava perdendo força. Se ela conseguia gerar mais ou menos a mesma quantidade, ela estava se segurando. E se começava a nascer mais partícula do que antes, aí era sinal de que a reação estava crescendo. Eu chamei esse número de K. Não era para ser uma simulação perfeita de um reator real. Era só uma forma de enxergar o estado da reação. Quando o K ficava abaixo de 1, a reação apagava. Quando ficava perto de 1, ela quase se sustentava. E quando passava de 1, aí o sistema começava a crescer sozinho. Agora eu queria chegar no ponto em que a reação não morre mais. Então eu aumentei a densidade de novo, coloquei mais núcleos no caminho e deixei menos espaço vazio entre eles. E dessa vez, aconteceu uma coisa diferente. A reação não ficou só tentando continuar. Ela realmente começou a se sustentar. As partículas que nasciam conseguiam encontrar outros núcleos antes de se perder. E esses núcleos liberavam novas partículas que continuavam o processo. Não era uma reação explodindo tudo de uma vez. Era mais como um equilíbrio. Entrava partícula, saía partícula. Algumas se perdiam, outras acertavam novos núcleos, mas no geral, a reação continuava viva. Esse foi o estado crítico, o ponto em que a reação consegue se manter. Não cresce rápido demais, mas também não apaga. E para mim, essa foi uma das partes mais importantes, porque mostrou que existe um limite entre a reação morrer e a reação começar a andar sozinha. Depois disso, eu quis testar uma coisa diferente. Se a reação conseguia continuar quando tinha material suficiente, será que dava para segurar ela de algum jeito? Então, eu coloquei barras de controle no meio da simulação. A ideia era simples. Quando uma partícula batesse nessas barras, ela era absorvida. Ela sumia da simulação e não conseguia acertar outro núcleo. E isso mudava tudo, porque a reação em cadeia depende justamente dessas partículas continuarem viajando e encontrando novos núcleos pelo caminho. Quando as barras entravam no meio, várias partículas eram cortadas antes de causar outra reação. A reação ainda acontecia, mas ficava bem mais fraca. Alguns núcleos ainda reagiam, algumas partículas ainda conseguiam passar, mas o sistema já não tinha a mesma força de antes. Foi aí que deu para entender melhor a função dessas barras. Elas não apagam a reação como se fosse um botão mágico. Elas só tiram partículas do caminho. E quanto menos partículas continuam viajando, menor fica a chance da próxima reação acontecer. No final, o que essa simulação mostrou é que uma reação em cadeia não depende só da primeira partícula. A primeira partícula só começa o processo. O que decide se a reação morre ou continua é o que acontece depois. Quando tinha pouco material, as partículas novas se perdiam e a reação apagava. Quando tinha mais núcleos no caminho, ela quase conseguia continuar. Quando chegou perto do equilíbrio, ela começou a se sustentar. E quando eu coloquei as barras de controle, deu para ver que cortar algumas partículas já mudava completamente o resultado. Então, a ideia principal é essa. Uma reação em cadeia acontece quando uma etapa consegue criar
criar a próxima. Se isso falha, ela morre. Se isso se equilibra, ela se mantém. E se começa a criar mais do que perde, aí o sistema começa a crescer sozinho. Essa simulação é simples, claro. Não é um reator real por dentro, nem tenta ser uma cópia perfeita da física nuclear, mas ela ajuda a enxergar a lógica por trás. Não é só uma partícula batendo em um núcleo, é o que essa batida consegue gerar depois. E foi isso que eu queria testar em C++. Criar uma regra pequena, mudar as condições e ver quando a reação apagava, quando ficava no limite e quando começava a continuar por conta própria. Esse foi o teste de hoje. No próximo, eu quero pegar outro fenômeno científico e ver o que acontece quando a gente transforma ele em simulação.